Capítulo 7º. Das certidões. Art. 119. Os notários e oficiais de registro devem fornecer aos interessados certidões e informações solicitadas sobre atos lavrados ou registrados na serventia, ressalvadas as exceções contidas neste Código. Parágrafo único. Os pedidos de certidão poderão ser feitos pelas plataformas dos serviços eletrônicos compartilhados, na página da serventia na internet, por correio eletrônico, e-mail, aplicativo de mensagens, WhatsApp ou Telegram, ou via postal, com pagamento por transferência bancária ou através do sistema SICASE. Art. 120. As certidões podem ser emitidas, conforme pedido do interessado, em meio físico, impressas em papel, ou em documento eletrônico ou digital, devendo ser fornecidas nos seguintes prazos máximos. E certidões relativas a atos lavrados ou registrados em sistema informatizado. 4 horas úteis. Segunda. Certidões relativas a atos lavrados anteriormente à implantação do sistema informatizado ou registrados antes da vigência da Lei nº 6.015/1973, em livros de transcrição. 5 dias úteis. 1 graus para a emissão das certidões eletrônicas, deverão ser utilizados formatos de documentos eletrônicos de longa duração, compreendidos nessa categoria os formatos PDF ou os produzidos em linguagem estruturada XML, com certificado digital ICP Brasil. 2 graus. As certidões físicas deverão ser emitidas e impressas em papel de segurança, com marca d'água e timbre oficial com identificação da serventia, conforme modelo homologado pela Corregedoria Geral da Justiça. Art. 121. Qualquer pessoa pode requerer certidão de ato específico, identificado pelo número do protocolo, da matrícula ou do livro e folha, sem necessidade de informar o motivo ou finalidade do pedido, ressalvados os pedidos de certidão que, pelas circunstâncias da solicitação, indicarem finalidade de tratamento de dados pessoais de forma contrária aos objetivos, fundamentos e princípios da LGPD, nos termos do regulado pelo provimento CNJ número 134 de 2022. Art. 122. O prazo para entrega da certidão, em documento físico ou digital, será contado do momento do pagamento da guia do sistema SICASE ou do envio do comprovante de transferência eletrônica para a conta bancária da serventia. 1 graus. A guia para pagamento dos emolumentos, taxas e fundos pelo sistema SICASE deverá ser emitida pela serventia em até 30 minutos da confirmação do recebimento do pedido de emissão da certidão. 2 graus. Presume-se recebido pelo cartório o pedido de emissão da certidão após decorridos 60 minutos do envio da solicitação via plataforma de serviços compartilhados, na página do cartório na internet, por correio eletrônico, e-mail, ou por aplicativo de mensagens, WhatsApp ou Telegram. 3 graus. O prazo de início da contagem para emissão da certidão ficará suspenso no horário do encerramento normal do expediente da serventia, voltando a correr a partir da hora de início do expediente no primeiro dia útil subsequente. 4 graus. Transcorrido o prazo sem a entrega da certidão, o interessado poderá apresentar reclamação à Corregedoria Geral da Justiça, que adotará as providências cabíveis. Art. 123. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão for solicitada, deve o tabelião ou registrador mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal, ressalvadas as restrições legais. 1 graus. A alteração a que se refere o caput deste artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição: a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo feitos em data de 2 graus. Idêntica providência será adotada ainda que a alteração não modifique a situação jurídica do fato registrado. Art. 124. A certidão mencionará a data em que foi lavrado o ato ou registrado o assento, o livro e folhas e aos documentos arquivados na serventia. 1 graus. As certidões serão conferidas com os registros existentes no sistema informatizado quanto a atos de averbação, retificação ou averbação, e nos livros físicos respectivos, antes de serem emitidas e entregues aos interessados. 2 graus. É vedado o fornecimento de certidão com edição diferente do ato original, com qualquer rasura, emenda ou entrelinha não ressalvada expressamente, salvo para correção de evidente erro material, a requerimento da própria parte. Art. 125. A verificação da validade e autenticidade da certidão deverá ser realizada mediante a conferência do selo digital no sítio do Tribunal de Justiça do Estado, que será ativado com o pagamento da guia do sistema SICASE. 1 graus. As certidões emitidas através das plataformas de serviços eletrônicos compartilhados de cada especialidade também deverão conter o selo de autenticidade gerado, a partir do sistema SICASE. 2 graus. A verificação da validade e autenticidade do selo digital da certidão não supre a necessidade de verificação, também, da ativação do selo digital aposto no ato original, sendo considerada inválida a certidão quando constatada a irregularidade ou não conformidade, no sistema SICASE, do ato original. Capítulo 8º. Dos emolumentos, das taxas e encargos incidentes. Seção I. Dos emolumentos. Art. 126. Os emolumentos devidos pela prestação dos serviços notariais e de registro são aqueles determinados de acordo com a espécie do ato praticado, regulamentos pela Corregedoria Geral de Justiça, conforme tabela estabelecida em lei. 1 graus. O valor dos emolumentos será fixado pelo padrão monetário corrente, e corrigido a cada 12 meses, por ato do presidente do Tribunal de Justiça, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por outro que venha a substituí-lo. 2 graus. O cálculo dos emolumentos incidirá sobre o valor da avaliação judicial ou fiscal e, na sua falta, deverá ser considerado o valor venal do imóvel e, na sua ausência, o valor declarado pelas partes, prevalecendo o de maior valor. 3 graus. O valor da base de cálculo será atualizado pelo Índice de Correção Monetária aplicado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, se houver defasagem entre a data da avaliação e a data da prática do ato por tempo superior a 12 meses. 4 graus. Após o devido recolhimento dos emolumentos e taxas de acordo com a tabela de custas e emolumentos vigente, não haverá cobrança de valor complementar, ainda que praticado o respectivo ato após o reajuste da tabela. Art. 127.
Os atos específicos de cada serviço notarial ou registral, para fins de cobrança de emolumentos, são classificados em e atos relativos a situações jurídicas, sem conteúdo financeiro, cujos emolumentos serão fixados na tabela estabelecida em lei. Segunda, atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro, cujos emolumentos são fixados na tabela estabelecida em lei, mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais será enquadrado o valor constante do documento apresentado para a prática do ato notarial ou de registro. Art. 128. É vedado as serventias extrajudiciais, nos termos da legislação aplicável, e cobrar emolumentos em percentual incidente sobre o valor do negócio jurídico objeto dos serviços notariais e de registro. Segunda, cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos. Terceira, cobrar emolumentos em decorrência da prática de ato de retificação ou que teve de ser refeito em razão de erro imputável ao respectivo serviço notarial e de registro. Art. 129. As serventias extrajudiciais, quando da prestação dos serviços, deverão emitir guia de pagamento ou boleto bancário através do sistema de controle da arrecadação das serventias extrajudiciais, se case, sendo obrigadas a lançar, de modo impresso, no título, traslado, certidão, ticket, etiqueta ou qualquer outro documento, físico ou digital, os valores relativos aos itens que compõem o preço final dos serviços e os emolumentos incidentes na prática do ato, calculado sobre a avaliação fiscal, judicial ou venal do bem ou negócio jurídico. Segunda, a taxa de prestação de serviços notariais e registrais, TSNR. Terceira, o Fundo Especial do Registro Civil, FERC. Quarta, o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, FERPJPE, V- o Fundo de Segurança dos Magistrados, FUNSEG, EVI. O Imposto sobre Serviços devido ao município, ISS. 1 graus deverá constar, obrigatoriamente, dos traslados e das certidões, dos lançamentos e fichas registrais, bem como de quaisquer outros documentos expedidos pelas serventias extrajudiciais, o valor discriminado dos emolumentos recebidos e das taxas e encargos incidentes, ou a consignação de ato gratuito, quando for o caso. 2 graus também deverá ser fornecido ou consignado, quando for o caso, no boleto ou guia de pagamento emitida pela serventia, todos os demais valores pagos e suportados pelo usuário do serviço, a exemplo de despesas postais, despesas com diligência de casamento, publicação de editais, reembolso de despesas de transporte, custos de diligência externa e outros valores legalmente cobrados e autorizados por lei. Art. 130. É vedada a concessão de qualquer modalidade de desconto ou redução no valor dos emolumentos, devendo ser aplicada integralmente a tabela em vigor, constituindo falta funcional a liberação do pagamento fora das hipóteses legais de isenção ou imunidade. Art. 131. Os notários e oficiais de registro devem afixar, em local visível ao público, a lei de custas e emolumentos e as respectivas tabelas em vigor. 1 graus para os atos específicos de competência da serventia. As tabelas de emolumentos deverão ser colocadas em quadro e impressas em letras com tamanho que permita uma fácil leitura, vedada a mera exibição de cópia da tabela publicada no Diário da Justiça eletrônico. 2 graus se a serventia funcionar em mais de um pavimento, em cada um deles deverá ser afixada a tabela de emolumentos. 3 graus caberá às próprias entidades de representação de cada especialidade, a confecção gráfica dos modelos das tabelas de custas e emolumentos definidas pela Corregedoria Geral da Justiça. 4 graus a tabela de custas e emolumentos também deverá ser disponibilizada na página da internet e nas redes sociais das serventias, seja em arquivo próprio ou com link para o portal do extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça. Art. 132. Não serão cobrados emolumentos, nem haverá incidência da TSNR, do FERC, FER, FUNSEG e do ISS, nos seguintes atos: e registro civil de nascimento e primeira certidão respectiva, bem como a segunda via da certidão de nascimento aos considerados pobres, na forma da lei. Segunda, assento de óbito e primeira certidão respectiva. Terceira, habilitação, registro e emissão da certidão de casamento das pessoas que se declarem pobres, na forma da lei. Quarta, processo de reconhecimento de filiação e respectiva certidão. V. Registro decorrente de sentença de adoção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e respectiva certidão. Sexta, registro e averbação de quaisquer atos relativos à criança ou adolescente, quando solicitados por entidades responsáveis pelo cumprimento das medidas de proteção e socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sétima, certidões, registros ou atos notariais e registrais no caso de isenção ou imunidade tributária previstas no artigo 22, terceiro da Lei nº 11.404/1996, em face dos negócios jurídicos celebrados pelo Estado de Pernambuco ou por entidade de direito público, vinculados às suas competências. Finalidades: oitava, para o fornecimento de certidões requisitadas por órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, federal ou estadual, Procuradorias da Fazenda Pública federais e estaduais, Receita Federal e Polícia Judiciária Federal e dos Estados, no âmbito das respectivas competências. Nona, quando beneficiada e representada a parte pela assistência judiciária, X, em decorrência da renovação ou retificação do ato praticado com erro imputável ao próprio serviço, X certidões fornecidas para fins de alistamento militar e eleitoral. 12, nos atos expressamente declarados gratuitos, por lei federal ou estadual. 1 graus a pessoa que declarar perante o notário ou registrador a sua condição de estar impossibilitada de pagar os emolumentos e taxas incidentes, deverá assinar requerimento específico afirmando a situação de necessitado, respondendo, civil e penalmente, pela falsidade da declaração. 2 graus o notário ou registrador, à vista de elementos indiciários da capacidade econômica do requerente da gratuidade, poderá exigir a apresentação de documentos comprobatórios do estado de necessidade, como recibo ou demonstrativo de pagamento de salários, aposentadorias ou pensões, comprovante de residência, ou realizar consultas, na internet, em registros de propriedade disponíveis em órgãos públicos, como Banco Central, Departamento de Trânsito ou Junta Comercial. 3 graus não serão devidos, em nenhuma hipótese, emolumentos notariais ou de registro, bem como as taxas e fundos incidentes, nos atos de regularização fundiária de interesse social promovidos por órgãos da administração pública direta ou indireta.
Art. 133. Nas certidões em que haja cobrança de emolumentos, por folha ou página, a sua formatação deverá ser idêntica ao ato de que se originou, mediante a reprodução digital do ato correspondente armazenado no sistema de informática. Parágrafo único. Para as demais certidões narrativas ou de inteiro teor, que não sejam reproduzidas dos atos originários, deverá ser adotado padrão de digitação de, no mínimo, 40 linhas por cada folha, em frente e verso, à exceção da última página, sendo utilizado espaço simples nas entrelinhas e letra 12 como fonte máxima. Seção 2ª. Das consultas e reclamações relativas à cobrança de emolumentos. Art. 134. A Corregedoria Geral da Justiça responderá às consultas e reclamações relacionadas à aplicação da Lei de Custas e Emolumentos dos Serviços Notariais e de Registro ou aos instrumentos normativos de caráter administrativo, inclusive quanto às fórmulas e rotinas de cálculo do sistema SICASE, quando requerida. E pela parte interessada, segunda pelos advogados e procuradores das partes, terceira pelo Ministério Público, quarta pela Defensoria Pública. 1 graus a parte prejudicada por cobrança indevida de emolumentos poderá exigir a correta aplicação da tabela e reclamar pelo ressarcimento a que tenha direito, perante o juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. 2 graus recebida a reclamação, serão solicitadas informações, que devem ser prestadas pelo delegatário ou pelo responsável, no prazo de 5 dias, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar. 3 graus ouvido o reclamado, em 5 dias, o juiz corregedor auxiliar, em igual prazo, proferirá a decisão, que será submetida à apreciação do Corregedor Geral da Justiça. 4 graus da decisão do Corregedor Geral da Justiça caberá recurso, no prazo de 5 dias, ao Conselho da Magistratura. Seção 3ª. Da taxa sobre serviços notariais ou de registro, TSNR. Art. 135. Constitui fato gerador da taxa sobre os serviços notariais ou de registro, TSNR, criada pela Lei Estadual nº 11.194/1994, modificada pela Lei Estadual nº 11.404/1996, como receita do Poder Judiciário Estadual, a prática de ato notarial ou registral pelas serventias extrajudiciais, em qualquer de suas formas. Art. 136. Nos atos com conteúdo financeiro, o valor da TSNR deve ser calculado e recolhido nos seguintes percentuais sobre o valor do título. I 0,2%, 0,2%, nos títulos de até R$ 100 mil, segunda 0,25%, 25 centésimos por cento, nos títulos acima de R$ 100, 000,00, 100 mil reais, e até R$ 300, 000,00, 300 mil reais, terceira 0,3%, 0,3%, nos títulos acima de R$ 300 mil, 300 mil reais. 1 graus nos atos notariais e registrais sobre títulos e documentos sem valor declarado, a TSNR corresponderá a 20%, do valor dos emolumentos. 2 graus o valor da TSNR não poderá ultrapassar, em nenhuma hipótese, o limite máximo previsto para os emolumentos. 3 graus os valores mínimo e máximo da TSNR incidentes sobre quaisquer títulos ou documentos, com ou sem valor declarado, serão aqueles fixados na respectiva tabela de emolumentos, corrigidos monetariamente pela tabela não expurgada do INCOJ. Art. 137. Contribuinte da TSNR é toda pessoa física ou jurídica que demandar a prática dos serviços notariais ou registrais. Art. 138. Para formalização, lavratura, celebração, registro e eficácia de todo e qualquer ato notarial ou registral é necessário o prévio ou simultâneo recolhimento da TSNR, calculada sobre o valor do negócio jurídico declarado pelas partes, lançada, juntamente com os emolumentos e demais taxas e fundos, através do sistema SICASE. Art. 139. Os notários e os oficiais do registro são considerados contribuintes substitutos da TSNR, cabendo-lhes orientar as partes sobre o critério de cálculo e o procedimento para pagamento, através de lançamento pelo sistema SICASE. Art. 140. A inobservância das normas para o lançamento ou de recolhimento regular da TSNR sujeitará os tabeliães e oficiais de registro às seguintes penalidades: e suspensão, pelo período de 60 dias, da delegação, além da multa de até 100 vezes o valor corrigido da TSNR, no caso de não recolhimento ou recolhimento tardio ou a menor, segunda se a hipótese do item anterior caracterizar reincidência de comprovada má-fé. A pena será a cassação da delegação, sem prejuízo da aplicação da multa de até 1.000 vezes o valor da TSNR. Seção 4ª. Do Fundo Especial do Registro Civil, FEC. Art. 141. O Fundo Especial do Registro Civil, FERC, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.404/1996, com as alterações da Lei nº 12.978/2005 e da Lei nº 14.642/2012, é constituído por recursos provenientes do recolhimento de quantia equivalente a 10%, sobre os emolumentos percebidos por notários e registradores referentes aos atos próprios de sua atividade, com o objetivo de ressarcir a realização de atos gratuitos pelos registradores civis de pessoas naturais no Estado de Pernambuco. Art. 142. A fim de garantir as necessidades básicas das serventias de registro civil de pessoas naturais do Estado cujo valor apurado de emolumentos, auferido pelo Sistema de Controle de Arrecadação do Serviço Extrajudicial, SICASE, no último dia do mês do ano imediatamente anterior, seja igual ou inferior a 40 salários mínimos, fica assegurado aos titulares ou responsáveis pelas serventias o repasse mensal no valor correspondente a 0,3 salários mínimos. Parágrafo único. Para o registro civil de pessoas naturais do Estado cujo valor apurado de emolumentos, auferido pelo SICASE, seja superior a 40 salários mínimos e que não ultrapasse a 140 salários mínimos, fica assegurado aos titulares ou responsáveis pelas serventias o repasse mensal no valor correspondente a 0,2 salários mínimos. Art. 143.
Fica assegurada aos titulares ou responsáveis pelas serventias de registro civil de pessoas naturais do Estado a compensação pela prática de atos gratuitos. Art. 144. O valor da compensação de cada ato gratuito de registro civil será definido pelos gestores do FERPE, não podendo ultrapassar os recursos existentes no fundo, observados os valores estabelecidos na tabela H da Lei nº 11.404, de 19 de dezembro de 1996, com alterações da Lei nº 12.978, de 28 de dezembro de 2005, e suas notas explicativas. Art. 145. O modelo de gestão deve obedecer estritamente às regras estabelecidas na Lei Estadual nº 14.642, 2012 e suas alterações através da Lei Estadual nº 16.879, 2020. Art. 146. O ressarcimento dos atos gratuitos e pagamento da renda mínima ficam condicionados ao cumprimento integral das regras estabelecidas pelo provimento número maio de 2022 da Corregedoria Geral da Justiça. Art. 147. As movimentações financeiras da conta bancária do FERPE deverão ser sempre precedidas de autorização da presidência do fundo, após aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho Gestor, bem como observar o disposto no artigo 3º da Lei nº 14.642, 2012 e destinar-se-ão exclusivamente e menos a compensação dos atos gratuitos de registro civil, segunda, ao repasse da renda mínima prevista no artigo 5º e seu parágrafo único da Lei Estadual nº 14.642, 2012, para a garantia das necessidades básicas das serventias de registro civil de pessoas naturais do Estado de Pernambuco, terceira ao custeio das suas despesas operacionais, e a formação dos registradores e ao aperfeiçoamento tecnológico do sistema registral civil. Parágrafo único. As autorizações das despesas descritas nos incisos I, segunda, terceira e quarta deste artigo deverão ser respaldadas em notas técnicas, elaboradas pela Auditoria de Inspeção da CGJ. Art. 148. Independentemente da competência da Controladoria do TJPE prevista no 2º do artigo 8º da Lei Estadual nº 14.642, 2012, a Corregedoria Geral da Justiça exercerá ampla fiscalização sobre o funcionamento e os recursos patrimoniais do FEC. Seção V. Do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, FUNSEG. Art. 149. Sobre o valor dos emolumentos decorrentes da prestação dos serviços notariais e registrais fixados na tabela aprovada pela Lei nº 12.978, 2005 e suas alterações posteriores, incidirá uma parcela de 2%, que será destinada como receita do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados, FUNSEG, criado e regulado nos termos da Lei nº 16.521, 2018. Parágrafo único. O valor referente ao FUNSEG será acrescido aos emolumentos, lançado e cobrado através do sistema SICASE. Seção 6ª. Do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, FERPE-JPE. Art. 150. Também incidirá sobre o valor dos emolumentos dos serviços notariais e registrais, conforme tabela aprovada pela Lei nº 12.978, 2005 e alterações posteriores, parcela de 1%, que constituirá receita do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, FERPE-JPE, conforme previsto na Lei nº 14.989, 2013, com a redação da Lei nº 16.522, 2018. Parágrafo único. A arrecadação do FERPE-JPE será realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado, através do sistema SICASE, acrescido ao valor dos emolumentos pagos pelos usuários dos serviços notariais e registrais. Seção 7ª. Do Imposto sobre Serviços, ISS. Art. 151. De acordo com a Lei Complementar Federal nº 116 de 2013, a prestação dos serviços notariais e registrais constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, tendo por base de cálculo os emolumentos líquidos percebidos pelo delegatário, contribuinte responsável, que ingressam no seu livro caixa. Art. 152. Os municípios poderão celebrar com o Tribunal de Justiça do Estado convênio específico para o lançamento e arrecadação do Imposto sobre Serviços, ISS através do sistema SICASE, para posterior transferência ao Tesouro Municipal. Art. 153. A base de cálculo do ISS, para o lançamento e retenção no sistema SICASE, será determinada pelo valor dos emolumentos efetivamente percebidos pelo notário ou registrador. Parágrafo único. Contribuinte do ISS é o tomador dos serviços, sendo o delegatário o responsável pelo seu lançamento, de acordo com a tabela de custas e emolumentos. Capítulo 9. Do Selo Digital de Fiscalização. Seção I. Das características do selo digital. Art. 154. É obrigatório o uso do selo de autenticidade em todos os atos notariais e registrais praticados e nos documentos expedidos pelas serventias extrajudiciais do Estado de Pernambuco. 1 graus no documento ou título serão consignados tanto selos de fiscalização quantos forem os atos jurídicos, averbações ou registros realizados, correspondentes aos respectivos lançamentos no sistema SICASE. 2 graus a falta de lançamento do código válido do selo digital de fiscalização importará na ineficácia do ato notarial ou registral e acarretará responsabilidade funcional decorrente dessa omissão. 3 graus o código lançado na guia paga do SICASE deve corresponder ao ato praticado, conforme a tabela do sistema, sob pena da incidência do parágrafo antecedente. Art. 155. A aplicação do selo de autenticidade será feita de modo a gerar uma vinculação entre o selo e o respectivo ato ou documento e o número da guia do SICASE, possibilitando identificar a que ato ou documento específico cada selo se refere, ainda quando múltiplos os atos praticados num mesmo documento. Art. 156. Os documentos, traslados e certidões expedidos pelas serventias extrajudiciais conterão, obrigatoriamente, a expressão consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selo digital. E a identificação do tabelião, registrador, escrevente autorizado ou preposto responsável pela sua lavratura ou escrituração. Seção 2ª.
Da solicitação, pagamento e transferência do selo digital. Art. 157. O selo digital será solicitado diretamente por cada cartório à Corregedoria Geral da Justiça, via internet, acessando www.tjpe.jus.br/Sicase. 1 graus. O delegatário titular, interino ou interventor da serventia, com base no seu cadastro e senha, efetuará, acessando o sistema Sicase, no endereço eletrônico www.tjpe.jus.br/Sicase. A solicitação para fornecimento dos selos digitais. 2 graus. A aquisição de selos deve corresponder, necessariamente, à média de consumo ou demanda da serventia, observados os seguintes critérios, determinados de acordo com o porte da serventia, como assim classificada segundo o artigo 6º e anexo do provimento CNJ número 74 de 2018. A. Nas serventias de pequeno porte, a aquisição será de até 5.000 selos digitais por lote de transferência. B. Nas serventias de médio porte, a aquisição será de até 10.000 selos digitais por lote de transferência. C. Nas serventias de grande porte, a aquisição será de até 20.000 selos digitais por lote de transferência. 3 graus. A aquisição de novo lote de selos somente será liberada quando a serventia houver utilizado e transmitido para o sítio eletrônico www.tjpe.jus.br/selo digital. Pelo menos 80% do total de selos adquiridos no lote precedente. 4 graus. O fornecimento de cada novo lote de selos somente será liberado pelo sistema Sicase após o pagamento e transferência, na rede bancária, do crédito devido pela quantidade de selos digitais adquiridos, no valor unitário estabelecido pelo provimento CGJ número agosto de 2018, corrigido pelo mesmo índice de variação monetária anual aplicada à tabela de custas e emolumentos. 5 graus. A aquisição mensal de selos para atos de notas praticados pelas serventias de registro civil das pessoas naturais da capital deve obedecer à quantidade estipulada pela Corregedoria Geral da Justiça, e caso já tenham adquirido selos em desacordo com este parágrafo, só deverão fazer nova aquisição após o consumo do estoque disponível. 6 graus. A quantidade solicitada, na forma do segundo deste artigo, somente será disponibilizada à serventia após o crédito do pagamento devido, sendo transferidos os selos digitais cadastrados com codificação específica. Art. 158. O delegatário ou responsável pela serventia deverá, através do sistema Sicase, fazer a transmissão do lote adquirido para o seu sistema de informática, que deverá possuir módulo ou ferramenta própria do programa, para fins de cadastramento e controle do uso dos selos nos atos notariais e registrais. 1 graus. É expressamente vedada a cessão ou aproveitamento de números de selos digitais de uma serventia para outra ou a reutilização de uma numeração em atos diversos. 2 graus. A sequência de numeração dos selos digitais faz parte do acervo da serventia, devendo ser transmitida ao sucessor em qualquer caso de alteração do delegatário titular, interino ou interventor, com o respectivo ressarcimento dos selos digitais remanescentes. Seção 3ª. Da utilização do selo digital. Art. 159. São obrigatórias a utilização e a identificação do selo digital em todos os atos notariais e de registro, devendo ser geradas e impressas pelo sistema de informática da serventia, etiquetas de segurança autoadesivas, nos casos de autenticação de documentos e reconhecimento de firmas, bem como em todos os demais atos registrais que demandarem o uso de etiqueta de segurança. 1 graus. O cancelamento, inutilização, clonagem ou falsificação dos selos digitais deve ser comunicado, no prazo máximo de 24 horas, à Corregedoria Geral da Justiça, com a numeração respectiva e sua série, visando a publicação, se for o caso, no Diário de Justiça eletrônico e, se for o caso, para fins de apuração de responsabilidades. 2 graus. Nos casos em que os selos digitais não foram corretamente lançados pela serventia, por erro de codificação no seu sistema de informática, não constando como informados na base de dados do Sicase, o delegatário ou responsável deverá solicitar da Corregedoria Geral da Justiça, no mesmo prazo do parágrafo antecedente, a correção e habilitação do selo digital, para a validade e autenticidade do ato realizado. Art. 160. O selo digital deverá ser impresso diretamente no ato praticado e ou em etiqueta de segurança aposta no documento apresentado. 1 graus. A impressão deverá ser legível e o selo digital será identificado de acordo com o padrão ccccc.fafaal.ssss, onde A. CCCCCC, Código da Serventia, conforme seu cadastro no CNJ, numérico de 7 posições, B. FFF, e Código de Controle do Lote de Selo Digital gerado automaticamente pelo Sicase, composto por caracteres aleatórios, alfabético de 3 posições, C. Milímetro, mês, numérico de 2 posições, D. AAA, ano, numérico de 4 posições, e LL, número sequencial mensal da solicitação eletrônica de lote de selos digitais, numérico de 2 posições, FSSSSS, número sequencial do selo digital, numérico de 5 posições. 2 graus. Para ato único é obrigatória a impressão da descrição ou natureza do ato notarial ou registral conforme sua denominação e código no sistema Sicase. 3 graus. Para atos de código diversos, a impressão da descrição dos selos é opcional. 4 graus. Na impressão do selo digital em etiqueta devem constar o número do selo digital, a descrição do ato, data e hora no formato DD milímetro, AAHH milímetro SS. 5 graus. É obrigatória a impressão, nos documentos ou na etiqueta, do texto consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selo digital. 6 graus. No caso da utilização de etiqueta de segurança autoadesiva, deverá ser lançado sobre parte do selo digital aplicado ao documento o carimbo da serventia e a rubrica do responsável ou de seu preposto, permanecendo sempre legível a numeração do selo digital, bem como o tipo de ato praticado, a data e o texto consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selo digital.
Art. 161. É obrigatória e necessária, como requisito de validade, autenticidade e eficácia, a identificação do selo digital no corpo de todos os atos praticados nos livros de notas, de protesto, de títulos e documentos e pessoa jurídica, registro civil das pessoas naturais e registro de imóveis. 1 graus é de responsabilidade exclusiva do delegatário titular, interino ou interventor da serventia, a adequada e segura utilização dos selos digitais aplicados aos atos notariais e registrais. 2 graus A transmissão do selo digital aposto nas etiquetas de autenticação de documentos, reconhecimento de firma e ou de sinal público deve constar, obrigatoriamente, o nome do autor do documento, assim como em todos os demais atos. 3 graus Todas as transmissões relativas ao selo digital deverão conter, obrigatoriamente, no sistema SICASE, os dados referentes à data e à hora exata que o ato foi praticado, bem como emitente, delegatário responsável pela serventia, nome do beneficiário, contribuinte ou requerente e tipo do ato. 4 graus Havendo utilização indevida ou qualquer outro problema com o selo digital, deverá o delegatário titular, interino ou interventor da serventia, proceder ao cancelamento do selo no sítio eletrônico www.tjpe.jus.br/sicase e comunicar no prazo não superior a 24 horas à Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial, via malote digital. 5 graus No caso de utilização indevida ou qualquer outro problema, é obrigatório preencher os campos número do selo, tipo de cancelamento e observação com a justificativa sobre o motivo do cancelamento. 6 graus Caberá à Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial, por sua equipe de auditoria, inspecionar as comunicações referentes ao cancelamento de selos digitais, tendo em vista a segurança das informações armazenadas e disponíveis no sistema SICASE. Seção 4ª. Do controle da autenticidade e validade do selo digital. Art. 162. Os usuários dos serviços notariais e de registro do Estado de Pernambuco e os órgãos públicos e instituições financeiras poderão realizar consulta a respeito da origem, da autenticidade e da procedência do selo digital e da validade do ato notarial ou registral correspondente, acessando o sítio www.tjpe.jus.br/selo digital. Parágrafo único. A consulta quanto à origem, existência, autenticidade e validade dos atos notariais e registrais realizados pelas serventias notariais e registrais do Estado de Pernambuco, por parte de órgãos públicos, serventias extrajudiciais e empresas privadas, sediadas em outros estados da Federação, independentemente das exigências constantes dos respectivos códigos de normas, deverá ser considerada como satisfatória e suficiente mediante a verificação dos selos digitais constantes do atos no sítio do Tribunal de Justiça do Estado, no endereço eletrônico do caput deste artigo. Art. 163. A utilização do selo digital será informada ao Tribunal de Justiça no site www.tjpe.jus.br/selo digital. De preferência, em até 2 horas da prática de cada ato, consistindo tal prática em atualização automática da declaração dos atos, resguardados os casos em que a demora ocorrer com a devida justificativa. Parágrafo único. Para informar a movimentação prevista no caput, o delegatário titular, interino ou interventor da serventia ou preposto autorizado, de posse de sua identificação e senha e através do sistema de informática da serventia, efetuará a remessa de arquivo eletrônico de prestação de contas ao sistema SICASE, contendo a discriminação de todos os selos digitais utilizados e as informações relativas aos atos praticados, observados os seguintes critérios e elementos. A. O arquivo eletrônico de prestação de contas deverá respeitar ao padrão definido no layout XML e validado conforme arquivo XSD. B. Após o processamento do arquivo eletrônico de prestação de contas, o delegatário titular, interino ou interventor da serventia receberá mensagem através do web service com aviso do resultado do processamento. Seção V. Da adequação dos sistemas de informática. Art. 164. A serventia que dispuser de sistema automatizado deve providenciar a devida adequação, considerando o modelo de impressão do selo digital, conforme as especificações técnicas constantes nas instruções e normas da Corregedoria Geral da Justiça. 1 graus O conteúdo do arquivo eletrônico de prestação de contas deve observar o padrão definido no layout XML e validado conforme arquivo XSD. 2 graus A Corregedoria Geral da Justiça pode, a qualquer tempo, solicitar que novas adequações sejam providenciadas nos sistemas de informática das serventias, visando a melhoria, eficiência e cumprimento de normativos do Conselho Nacional de Justiça. Art. 165. Todas as serventias do foro extrajudicial afixarão, em suas instalações, cartazes em local visível e de fácil acesso ao público, assim como na sua página de internet e redes sociais, com os seguintes dizeres: exija que no documento conste o código do selo digital utilizado e consulte a autenticidade do selo digital em www.tjpe.jus.br/selo digital. Art. 166. Os casos omissos em relação à aquisição e utilização do selo de autenticidade serão decididos pelo Corregedor-Geral da Justiça. Capítulo X. Da responsabilidade fiscal. Art. 167. Os notários e registradores velarão para que sejam lançados e recolhidos os tributos, contribuições e obrigações patrimoniais devidas sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício. Art. 168. Constitui falta funcional gravíssima a evasão da receita destinada aos cofres públicos, por ação ou omissão do notário ou do oficial de registro, seja em decorrência da obrigação de recolher a TSNR, o FUNSEG, o FER e os valores devidos ao FER, seja em razão do dever de fiscalizar o recolhimento de tributos federais, estaduais ou municipais incidentes sobre o ato que praticar. Parágrafo único. Na hipótese decorrente de falta ou insuficiência de recolhimento da TSNR, o FUNSEG, o FER e os valores devidos ao FER, havendo indícios suficientes de prática de fato que também enseje responsabilidade criminal, serão enviadas cópias dos expedientes ao Ministério Público.
Art. 169. O delegatário titular do serviço notarial e de registro ou aquele que estiver respondendo pelos serviços deve, obrigatoriamente, promover a inscrição da respectiva serventia perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, sob pena de responsabilidade. Art. 170. Os delegatários titulares, responsáveis pela serventia ou interinos devem encaminhar à Corregedoria Geral da Justiça, até o final do mês de junho de cada ano, as seguintes certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. E certidão conjunta de tributos da Receita Federal do Brasil e da dívida ativa da União, segunda, certidão de débito relativa às contribuições previdenciárias e de terceiros, CND, terceira, certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, da serventia. Quarta ou certidão de débito relativa ao ISS. Art. 171. O notário e o oficial de registro deverão manter organizados os seus registros, em arquivos físicos ou eletrônicos, relativos a e livro caixa e demonstrativo de recolhimento do imposto de renda da pessoa física, e RPJ do delegatário ou responsável, segunda, recolhimento do imposto de renda retido na fonte dos prepostos assalariados, terceira, recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, quarta, recolhimento das contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Vê os relatórios de dados do Sistema SICASE referentes ao lançamento e retenção da TSNR, FUNSEG, FEC e ISS, sexta, Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Controle de Depósito Prévio, caso seja adotado, nos termos do provimento CNJ número 45 de 2015. Capítulo X. Da responsabilidade civil e criminal. Art. 172. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Redação dada pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Parágrafo único. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial, incluído pelo provimento CGJ número 12, de 25 de julho de 2023. Art. 173. Os notários e registradores deverão contratar, anualmente, seguro de responsabilidade civil específico para cobertura de prejuízos e sinistros decorrentes do exercício da atividade notarial ou de registro, perante companhia seguradora idoneia, nos valores definidos em ato específico do Corregedor-Geral da Justiça. 1 graus. O contrato de seguro de responsabilidade civil para cobertura de prejuízos e sinistros decorrentes do exercício da atividade notarial ou de registro deve ser firmado em nome pessoal do titular da outorga e renovado a cada ano. 2 graus. O titular ou responsável deve encaminhar, anualmente, à Corregedoria Auxiliar para o Extrajudicial, cópia da apólice ou justificativa circunstanciada da absoluta impossibilidade da contratação do seguro, sob pena de responsabilidade disciplinar. Art. 174. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e registradores de sua responsabilidade civil e administrativa. Capítulo 12. Do regime disciplinar e da função correcional. Seção I. Das infrações e penalidades. Art. 175. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas na Lei nº 8.935/1994. E menos a inobservância das prescrições legais ou normativas, segunda, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro, terceira, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência, sem a observância dos valores fixados na respectiva tabela, quarta, a violação do sigilo profissional e da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, v menos o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo a seguir. Art. 176. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: ir manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, físicos e eletrônicos, guardando-os ou armazenando em locais seguros. Segunda, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. Terceira, e atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Quarta, manter em arquivo, físico ou eletrônico, as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Vê o proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Sexta, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão, atendendo às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Sétima, é fixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, nos sites e redes sociais na internet, as tabelas de emolumentos em vigor. Oitava, e observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício. Nona, emitir a guia de emolumentos através do sistema SICASE ou recibo para os atos remetidos ou de balcão. X, observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. E X, fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. 12, facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. 13. Encaminhar à Corregedoria Geral da Justiça as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. 14. Observar as normas técnicas estabelecidas por este Código de Normas e pelos provimentos e demais atos emanados da Corregedoria Geral da Justiça do Estado ou do Conselho Nacional de Justiça, XV, admitir pagamento dos emolumentos, das custas, taxas e das despesas por meio eletrônico, a critério do usuário, inclusive mediante parcelamento, nos termos de regulamento da Corregedoria Geral da Justiça ou ato conjunto entre a Corregedoria e a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Art. 177. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas:
Irrepreensão, segunda multa, terceira suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, quarta perda da delegação. Art. 178. As penas serão aplicadas. E menos a de repreensão, no caso de falta leve, segunda a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave, terceira a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. Art. 179. As penas serão decididas e impostas pelo Corregedor-Geral de Justiça, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Art. 180. A perda da delegação dependerá i de sentença judicial transitada em julgado, ou i de decisão decorrente de processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral da Justiça, assegurado amplo direito de defesa. Parágrafo único. Quando o caso configurar a perda da delegação, o Corregedor-Geral de Justiça poderá suspender o notário ou oficial de registro até a decisão final e designar interventor, observando-se o disposto no artigo 36 da Lei nº 8.935/1994. Art. 181. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. 1 graus na hipótese do caput, o Corregedor-Geral da Justiça designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. 2 graus durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia, outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária. 3 graus absolvido o titular, receberá ele o montante depositado nessa conta, e caso condenado, caberá esse montante ao interventor. Seção 2ª. Das correições e dos relatórios de inspeção. Art. 182. A função correcional consiste na fiscalização dos serviços notariais e de registro, sendo exercida, em todo o estado de Pernambuco, pelo Corregedor-Geral de Justiça e, nos limites de suas atribuições, nas comarcas de primeira e segunda entrância, pelo juiz diretor do foro. 1 graus a fiscalização das serventias extrajudiciais será exercida de ofício ou mediante representação de qualquer interessado, de modo a assegurar a observância da continuidade, celeridade, qualidade, eficiência, regularidade e urbanidade na prestação dos serviços notariais e de registro. 2 graus deve ser garantido a qualquer usuário dos serviços, por seu procurador ou advogado, o acesso direto e pessoal ao notário ou registrador ou substituto, observado atendimento apropriado para as pessoas consideradas por lei vulneráveis ou portadoras de necessidades especiais. Art. 183. O exercício da função correcional será permanente, realizada através de correições ordinárias ou extraordinárias, gerais ou parciais, ou, ainda, por visitas dos auditores integrantes das equipes de inspeção. 1 graus a correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. 2 graus a correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, realizável a qualquer momento, podendo ser geral ou parcial, conforme abranja todos os serviços notariais e de registro da comarca, ou apenas alguns. 3 graus a visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, para saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto que esteja a prejudicar ou dificultar a continuidade dos serviços e atos praticados. Art. 184. Compete ao juiz corregedor auxiliar do extrajudicial promover, uma vez a cada ano, pessoalmente ou através das equipes de inspeção da Corregedoria-Geral da Justiça, correição ordinária em todos os serviços notariais e de registro, por inspeção presencial ou através de verificação online, requisitando a apresentação de informações e documentos que comprovem a regularidade da serventia na organização e prestação dos serviços ao público usuário. 1 graus o juiz corregedor auxiliar do extrajudicial deverá seguir roteiro padrão de correição adotado na Corregedoria-Geral da Justiça e, dentro do prazo determinado em edital, a ser divulgado anualmente, elaborar os relatórios de inspeção contendo avaliação de desempenho da serventia, análise da regularidade no exercício das funções notariais e registrais, ou sugerindo medidas para o aperfeiçoamento dos serviços ou aplicação de sanções disciplinares, no caso de verificação de infração aos deveres que cabem ao delegatário ou responsável. 2 graus a visita correcional independerá de edital ou de qualquer outra providência, dela lançando-se sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações do juiz corregedor auxiliar, se houver. 3 graus cópia desse termo e do relatório de inspeção serão encaminhados à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 30 dias da visita correcional. Art. 185. Sendo verificadas, nas correições ou visitas, irregularidades ou procedimentos adotados pela serventia em desconformidade com as normas técnicas, o corregedor auxiliar do extrajudicial, com base no relatório de inspeção elaborado pelos auditores da Corregedoria-Geral da Justiça, deverá notificar o delegatário ou responsável para que apresente resposta ou justificativa, no prazo de até 10 dias. 1 graus o juiz corregedor auxiliar do extrajudicial, analisando o relatório e as razões explicativas das irregularidades apontadas, decidirá pela sua procedência, e sendo caso de falta grave ou irregularidade insanável, deve-se pronunciar sobre a instauração de procedimento administrativo disciplinar, encaminhando o processo à apreciação do Corregedor-Geral de Justiça. 2 graus na hipótese de ser constatada mera falta ou irregularidade de natureza operacional, que não seja tipificada como infração disciplinar, nos termos dos deveres relacionados no artigo 30 da Lei nº 8.935/1994. O juiz corregedor auxiliar do extrajudicial deverá assinalar prazo, não superior a 30 dias, para revisão e correção do problema verificado, a ser objeto de reavaliação na próxima correição anual.
3 graus caso a irregularidade operacional ou procedimental não tenha sido sanada até a data inicial da correição instalada no ano subsequente. O juiz corregedor auxiliar do extrajudicial deverá requerer ao Corregedor-Geral de Justiça a instauração de procedimento administrativo disciplinar, em virtude de descumprimento do disposto no inciso 14 do artigo 30 da Lei nº 8.935/1994, que trata da inobservância das normas técnicas. Art. 186. Para o registro das correições e visitas do juiz corregedor auxiliar e das equipes de inspeção e auditoria da Corregedoria-Geral da Justiça, deverá ser aberto e escriturado em cada unidade do serviço notarial e de registro, sob formato físico ou eletrônico, o livro de visitas e correições, no qual serão lavrados os respectivos termos e ocorrências. Art. 187. Respeitadas as peculiaridades locais, em especial nos municípios do interior do Estado, ao juiz corregedor auxiliar ou do juiz diretor do foro, caberá a verificação dos padrões mínimos de atendimento e dos níveis exigíveis quanto à estrutura, organização e recursos disponíveis para a prestação eficiente dos serviços notariais e registrais, em especial quanto a local, condições de segurança, conforto, refrigeração e higiene da sede da unidade do serviço extrajudicial. Segunda, número mínimo de prepostos. Terceira, adequação de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos e acesso do público à internet por Wi-Fi gratuito. Quarta, adequação e segurança de softwares, sistemas de cópias de segurança e de recuperação de dados eletrônicos, bem como dos procedimentos de trabalho adotados. V, existência de servidor e rede de computadores conectados à internet e de endereço eletrônico da unidade para correspondência por correio eletrônico, e-mail e acesso ao malote digital. Sexta, disponibilidade de meios e recursos para prestação de serviços remotos via internet, com uso de correspondência eletrônica, redes sociais e aplicativos de mensagens, WhatsApp ou Telegram, dispensando o comparecimento presencial do usuário na serventia. Sétima, eficiência dos módulos de correição eletrônica e de geração de relatórios pelo sistema informatizado, para fins de fiscalização, em relação aos livros, índices e classificadores escriturados, gravados e armazenados em meio digital, na forma regulamentada pela Corregedoria-Geral da Justiça. Oitava, acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, com local para atendimento no andar térreo por rampa, rebaixamento da altura do balcão para comodidade do usuário em cadeira de rodas, destinação de pelo menos uma vaga, sinalizada com símbolo característico na cor azul, nas serventias que dispuserem de estacionamento para os veículos dos seus usuários e banheiro, adequado ao acesso e uso pelos portadores de necessidades especiais. Art. 188. Com exceção da comarca da capital, o juiz diretor do foro nas comarcas de primeira e segunda instância, ao assumir a vara de que seja titular, deverá realizar, em até 60 dias, visita correcional nas serventias notariais e de registro sediadas na respectiva comarca ou sob sua jurisdição, verificando as condições e a regularidade de seu funcionamento, de acordo com os critérios e padrões definidos neste Código de Normas. 1 graus. As visitas deverão ser devidamente registradas no livro de visitas e correições aberto e mantido pela serventia. 2 graus. Constatado não atendimento ou desconformidade em face de qualquer dos requisitos relacionados no artigo anterior, ou de qualquer outro que considere necessário relatar, o juiz diretor do foro deverá comunicar, em relatório, ao Corregedor-Geral de Justiça, que apreciará cada caso e encaminhará para as providências corretivas de competência do juiz corregedor auxiliar do extrajudicial. Seção 3ª. Da correição online. Art. 189. Todos os sistemas de informática das serventias notariais e registrais, através das respectivas plataformas eletrônicas ou do seu site na internet, deverão contar com módulo de geração de relatórios, correição online, para efeito de contínuo acompanhamento, controle e fiscalização pela Corregedoria-Geral da Justiça. Art. 190. Deverão ser disponibilizados nos sistemas e programas de informática as requisições, protocolos, atos realizados, transações, envio de informações e certidões, bem como o acesso a relatórios gerenciais que indiquem o regular funcionamento do sistema, para fiscalização, a qualquer tempo, pela Corregedoria-Geral da Justiça, pelo juiz corregedor auxiliar do extrajudicial e pelos auditores de inspeção. 1 graus. Os relatórios destinados à correição online ficarão disponíveis no portal do extrajudicial, no site da Corregedoria-Geral da Justiça ou do PGECOR, cujo acesso se dará mediante certificado digital ICP Brasil, devendo ser gerados e-mails automáticos para a Corregedoria-Geral da Justiça e para o juiz corregedor auxiliar do extrajudicial, relativos ao descumprimento de prazos, para fins de abertura de procedimento administrativo de verificação. 2 graus. Através do malote digital ou de programas de geração de documentos, Google Forms, a Corregedoria-Geral da Justiça poderá realizar módulos de correição para levantamento de informações e recepção de documentos e relatórios que devem ser enviados pelas serventias extrajudiciais. Seção 4ª. Do malote digital. Art. 191. As comunicações oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário pernambucano e as serventias dos serviços extrajudiciais do Estado de Pernambuco, bem como destas entre si, serão realizadas por meio do sistema Hermes, malote digital, do CNJ. Redação dada pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. 1 graus. A partir do momento em que a serventia extrajudicial for cadastrada no sistema Hermes, malote digital e seus respectivos usuários estiverem credenciados para o acesso, fica vedada utilização de qualquer outro meio de comunicação oficial, salvo caso de indisponibilidade eventual do sistema e se tratar de situação urgente que não possa aguardar o seu restabelecimento, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. 2 graus. O disposto no caput não se aplica às hipóteses em que for necessária a remessa de documentos físicos e não substitui outros sistemas para remessa de documentos eletrônicos. Redação dada pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. 3 graus. São comunicações oficiais, dentre outras, e as que determinam a realização de buscas quanto à existência de registros civis de pessoas naturais ou de registros imobiliários, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023.
Segunda, as que solicitam a expedição de segunda via de certidões de atos notariais ou de registros civis ou imobiliários, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Terceira, as que dão ciência de convites ou convocações para reuniões, capacitações, etc., incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Quarta, as que dão ciência de decretação de indisponibilidade de bens imóveis e sua respectiva baixa, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. V, as que dão ciência de lavratura de assentos de casamentos e de óbitos para efeito de averbação nos registros de nascimento ou de casamento, conforme o caso, nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 6.015/73, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Art. 192. É obrigatória a consulta diária ao sistema Hermes, malote digital, sendo de inteira responsabilidade do delegatário ou do responsável pela serventia. Qualquer consequência danosa advinda da inobservância desta obrigação, sobretudo quando deixar de praticar ato de sua competência, cuja determinação havia sido comunicada eletronicamente. Redação dada pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. 1 graus quando a comunicação oficial contiver indicação de prazo para a prática de determinado ato ou envio de resposta. O seu termo inicial se dará a partir do dia e hora da recepção ou, quando não aberto o respectivo arquivo, 24 horas após o dia e hora de seu envio. Redação dada pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. 2 graus nenhum usuário do sistema Hermes, malote digital poderá alegar desconhecimento do conteúdo da comunicação enviada eletronicamente, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. 3 graus o descumprimento reiterado no acesso ao malote digital constitui falta disciplinar, sujeita a sanções cabíveis. Redação dada pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Artigo 192-A serão consideradas, para todos os efeitos, como comunicação feita pessoalmente, as que forem realizadas por meio do malote digital, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Artigo 192-B. Compete à Assessoria de Tecnologia da Informação, ATI, da Corregedoria Geral da Justiça realizar o cadastramento dos usuários, vinculando-os à respectiva serventia extrajudicial ou corregedoria auxiliar, conforme o caso, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Parágrafo único. Caberá aos delegatários ou aos responsáveis por serventias vagas indicar quais funcionários do cartório serão usuários do sistema malote digital, bem como comunicar os casos em que funcionários devem deixar de ser usuários do sistema, incluído pelo provimento CGJ número 17, de 28 de novembro de 2023. Seção V. Do PGECOR. Art. 193. Para tramitação, alimentação, resposta, envio de documentos e consulta a processos administrativos entre a Corregedoria Geral da Justiça e as serventias notariais e registrais, deverá ser utilizado o sistema PGECOR, regulado pela Resolução nº 320 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e implantado pelo provimento número 26 de 2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Art. 194. Os pedidos de providência, requerimentos de abertura de processo disciplinar, reclamações e demais postulações de natureza administrativa serão protocolizados no sistema PGECOR. Parágrafo único. Excepcionalmente, será admitido o envio e a recepção de petições e reclamações de partes e interessados que não tenham acesso ao PGECOR mediante remessa eletrônica para o endereço de e-mail protocolo.cgj@tjpe.jus.br, bem como por atermação presencial ou e-mail físico, hipóteses nas quais será providenciada a autuação no sistema, conforme autorizado pelo artigo 8º, inciso I, do provimento CNJ número 102 de 2020. Art. 195. Salvo disposição legal em contrário, as citações, intimações e notificações do PGECOR serão realizadas pelo meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006. Parágrafo único. Na hipótese de impossibilidade de realização de citação ou intimação por meio do sistema PGECOR, os atos de ciência processual efetivar-se-ão, preferentemente, através de e-mail, malote digital, mensagem eletrônica por aplicação de internet ou qualquer outra forma idoneia que permita a ciência inequívoca do destinatário. Seção 6ª. Da vacância e da designação de responsável interino ou interventor. Art. 196. Na vacância, ausência, impedimento ou afastamento preventivo do delegatário titular de serventia notarial ou registral, esta será exercida pelo substituto mais antigo, no caso de vacância definitiva, decorrente de morte, incapacidade, renúncia ou perda da delegação, desde que não seja parente, até o 3º grau, do anterior titular, segunda pelo responsável designado pelo Corregedor Geral de Justiça, entre notários e registradores da respectiva comarca ou do município contíguo, na hipótese de ausência ou impedimento de todos os substitutos do anterior delegatário. Terceira pelo interventor, notário ou registrador, nomeado pelo Corregedor Geral de Justiça, no caso de suspensão preventiva ou temporária do delegatário para apuração de infração ou como sanção disciplinar. 1 graus considera-se interino o responsável pelo serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos, o qual permanece à frente da administração do serviço, de forma precária e provisória, sempre em confiança do poder público responsável pela designação, até que a respectiva unidade venha a ser provida por delegatário aprovado em concurso público ou novo interino. 2 graus não poderá ser designado para responder pela serventia vaga o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.
3 graus. O Corregedor-Geral da Justiça não poderá designar para responder, ainda que interinamente, pelo expediente da serventia extrajudicial vaga, o substituto ou preposto que tenha sido condenado por decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, em razão de ato de improbidade administrativa ou relativo a quaisquer dos crimes ou infrações relacionadas no artigo 3º do provimento CNJ número 77 de 2018. 4 graus. Não havendo substituto que atenda aos requisitos constantes deste artigo, o Corregedor-Geral da Justiça designará, interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou em município próximo ou contíguo, que exerça uma das atribuições do serviço vago. 5 graus. No caso de inexistência ou impedimento dos substitutos legais, bem como desinteresse dos notários e registradores de responderem pelo serviço vago, o Corregedor-Geral da Justiça poderá designar interino ad hoc. 6 graus. Deverão ser observados os critérios regulados pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente o provimento CNJ número 77 de 2018 ou norma que suceder. Art. 197. No caso de suspensão do titular, por aplicação da pena prevista no artigo 33, inciso 3º da Lei nº 8.935/1994, o Corregedor-Geral da Justiça deverá designar como interventor para responder pela serventia delegatário da sua livre escolha, por se tratar de cargo transitório e em colaboração com o órgão censor. Art. 198. A remuneração mensal do responsável ou interventor designado para responder pelo expediente da serventia extrajudicial, vaga ou no caso de suspensão do titular, não poderá ultrapassar o valor correspondente a 90,25%, 90 inteiros e 25%, dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal. 1 graus. Para fins de apuração da receita líquida da serventia, deverão ser deduzidas, após o lançamento das receitas de emolumentos constantes dos relatórios do sistema SICASE, como despesas do responsável pela unidade vaga ou interventor, as previstas, de modo expresso, no artigo 8º do provimento CNJ número 45 de 2015. 2 graus. Os interventores ou responsáveis lançarão no livro de registro diário da receita e da despesa, regulado pelo provimento CNJ número 45 de 2015, o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem à disposição do Tribunal de Justiça do Estado, indicando a data do depósito ou transferência, o banco e a conta, de acordo com os procedimentos definidos pela Corregedoria-Geral de Justiça. 3 graus. Não poderão os interventores ou responsáveis pelo serviço vago contratar novos prepostos, aumentar salários, contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços que possam onerar a renda da unidade de modo continuado, sem a prévia autorização da Corregedoria-Geral da Justiça. 4 graus. Sempre que possível, nas delegações vagas, deverá ser dada preferência à alocação de imóveis, equipamentos, móveis ou outros bens duráveis, indispensáveis ao funcionamento da serventia. 5 graus. É defesa ao interino ou interventor a aquisição de móveis ou imóveis em nome da serventia vaga. 6 graus. É vedada a utilização de verba excedente da serventia para quitação de dívidas oriundas da delegação anterior, inclusive as de natureza tributária ou trabalhista, que são de responsabilidade pessoal do ex-delegatário ou de seus sucessores. Art. 199. O interino ou interventor poderá provisionar os valores necessários para rescisões contratuais ou trabalhistas, devendo ser depositado em conta ou rúbrica específica, considerado a capacidade de arrecadação da serventia. Art. 200. Ao final da interinidade ou da intervenção, o responsável deverá apresentar ao Corregedor-Geral da Justiça relatório dos valores pagos com as rescisões trabalhistas de seus prepostos. Parágrafo único. Deverá ser repassado ao Tribunal de Justiça eventual saldo excedente do valor provisionado após pagamento das obrigações trabalhistas. Art. 201. O interino ou interventor deverá encaminhar à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de até 30 dias contados da data da assinatura do termo de compromisso, inventário contendo as seguintes informações: e a relação dos livros físicos e eletrônicos existentes na serventia, com o número inicial e final de cada livro, bem como o último número de ordem utilizado na data do inventário, segundo a relação completa dos funcionários contratados da serventia, com descrição dos cargos, salários, benefícios e data de admissão. Terceira, valores existentes na conta corrente bancária em nome da serventia para transferências do sistema SICASE, em caixa ou depósito prévio. Quarta, relação dos selos digitais de fiscalização e etiquetas adesivas de segurança em estoque na serventia, com indicação da respectiva sequência alfanumérica inicial e final. V, relação dos programas de informática usados pela serventia para escrituração e registro dos atos, bem como forma de backup e arquivos de segurança. Sexta, relação dos equipamentos de informática, servidores, estações de trabalho, impressoras, scanners e estrutura da rede lógica e de acesso à internet instalada na serventia. Sétima, certidões negativas de débito para com o INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS e demais encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais. Oitava, indicação de eventuais dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, do respectivo montante e situação atualizada da serventia em relação às dívidas. Nona, relação dos demais materiais de expediente, móveis e imóveis que sejam utilizados pela serventia e que possam permanecer à disposição do novo titular ou interino responsável, mediante negociação entre ambos. Parágrafo único. A designação do interino para responder pelo expediente poderá ser revogada, a qualquer tempo, se for constatado que o interino não está cumprindo a obrigação de repasse ao Tribunal de Justiça do valor excedente previsto no provimento CNJ número 45 de 2015, ou que seja verificada qualquer prática incompatível com os deveres éticos e de probidade que devem ser observados no exercício da atividade notarial e registral. Art. 202. Os casos omissos serão decididos pela Corregedoria-Geral de Justiça, com comunicação à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 30 dias. Capítulo 13. Da conciliação e da mediação. Seção I. Das disposições gerais.
Art. 203. Os procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos na Lei nº 13.140/2015, no provimento CNJ número 67, de 26 de março de 2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, neste Código e em Regulamento Especial da Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. É vedado aos serviços notariais e de registro estabelecer, em documentos por eles expedidos, cláusula de compromisso de conciliação ou de mediação extrajudicial. Art. 204. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado, emitirá a habilitação das delegações dos serviços notariais e de registro para a realização dos procedimentos de conciliação e de mediação. 1 graus. Os serviços notariais e de registro poderão solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado, sob supervisão do responsável pela delegação, por no máximo 5 escreventes habilitados. 2 graus. A Corregedoria Geral da Justiça manterá em seu site, em campo próprio do portal do extrajudicial, listagem para consulta pública dos serviços notariais e de registro autorizados para os procedimentos de conciliação e de mediação. 3 graus. A atuação dos responsáveis pelas delegações de notas e de registro e de seus prepostos nos procedimentos de conciliação e de mediação será fiscalizada pela Corregedoria Geral da Justiça, pelo NUPEMEC e pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUS, da jurisdição a que as delegações estejam vinculadas. Art. 205. Somente poderão atuar os conciliadores e mediadores formados em curso para o desempenho das funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas no anexo 1º da Resolução CNJ nº 125 de 2010, com a redação dada pela emenda número 2 de 2016. 1 graus. Competirá ao NUPEMEC ou ao juiz coordenador do CEJUS por aquele indicado a análise da habilitação do responsável pela delegação ou dos prepostos que indicar, no curso de formação. 2 graus. Os conciliadores e mediadores autorizados a prestar o serviço deverão, a cada 2 anos, contados da autorização, comprovar à Corregedoria Geral da Justiça e ao NUPEMEC que estão vinculados à realização de curso de aperfeiçoamento em conciliação e em mediação. Art. 206. O conciliador e o mediador observarão os princípios e regras previstos na Lei nº 13.140/2015, no artigo 166 do Código de Processo Civil e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, constante do anexo 3º da Resolução CNJ nº 125 de 2010. Seção 2ª. Das partes. Art. 207. Podem participar da conciliação e da mediação como requerente ou requerido a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória. 1 graus. A pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído mediante instrumento público ou particular, com poderes para transigir e com firma reconhecida. 2 graus. A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto, munido de carta de preposição com poderes para transigir e com firma reconhecida, sem necessidade da existência de vínculo empregatício. 3 graus. Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação mediante a exibição dos seus atos constitutivos, de eventuais alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária. Art. 208. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para o ato. Parágrafo único. Comparecendo uma das partes desacompanhada de advogado ou de defensor público, o conciliador ou mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Seção 3ª. Do objeto. Art. 209. Os direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação poderão ser objeto de conciliação e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele. 1 graus. A conciliação e a mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homologadas em juízo, na forma do artigo 725, 8ª, do CPC e do artigo 3º, 2º, da Lei nº 13.140/2015. 2 graus. O juiz competente poderá determinar a prestação de esclarecimentos pelo responsável pela delegação de notas ou de registro ou por qualquer das partes, ou a apresentação de outros documentos que considerar necessários, como requisito para a homologação da conciliação ou da mediação. Seção 4ª. Do requerimento e especialidade. Art. 210. O requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro de acordo com as respectivas competências, por livre escolha dos interessados, nos termos do artigo 42 da Lei nº 13.140/2015. 1 graus. Para a realização de conciliação e de mediação serão observadas as regras de especialização de cada serviço notarial e de registro, nos termos da Lei nº 8.935/1994. 2 graus. As delegações a que atribuída a especialidade de tabelião de notas, isolada ou cumulativamente, poderão realizar a conciliação e a mediação sobre qualquer matéria que admita a transação como forma de solução de litígio. Art. 211. Ao receber o requerimento, o serviço notarial ou de registro designará, de imediato, data e hora para a realização da sessão de conciliação ou de mediação e dará ciência dessas informações ao apresentante do pedido, dispensando-se a notificação do requerente. Parágrafo único. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com AR ou notificação por oficial de registro de títulos e documentos do domicílio da parte. Seção V. Das sessões. Art. 212. Os serviços notariais e de registro manterão espaço reservado em suas dependências para a realização das sessões de conciliação e de mediação durante o horário de atendimento ao público, observando as orientações de estrutura emitidas pelo NUPEMEC e pela Corregedoria Geral da Justiça. 1 graus. Obtido o acordo, será lavrado termo de conciliação ou de mediação e as partes presentes assinarão a última folha do termo, rubricando as demais, e finalizado o procedimento, o termo será arquivado no livro de conciliação e de mediação.
2 graus. A não obtenção de acordo não impedirá a realização de novas sessões de conciliação ou de mediação até que finalizadas as tratativas. 3 graus. O pedido será arquivado, independentemente de anuência da parte contrária, se o requerente solicitar, a qualquer tempo e por escrito, a desistência do pedido. Seção 6ª. Dos livros. Art. 213. Os serviços notariais e de registro optantes pela prestação do serviço manterão livro de protocolo exclusivo para recebimento de requerimentos de conciliação e de mediação, em formato físico ou digital. 1 graus. Deverá ser aberto e escriturado um livro de conciliação e de mediação, em formato físico ou digital, de uso exclusivo para a lavratura dos atos respectivos. 2 graus. Os termos de audiência de conciliação ou de mediação serão lavrados em livro eletrônico de folhas soltas, contendo a assinatura das partes e dos mediadores, conciliadores e dos presentes à sessão. 3 graus. O livro eletrônico somente poderá ser adotado após regulamentação pela Corregedoria Geral da Justiça, que fixará os requisitos mínimos do sistema que garanta a verificação da existência e conteúdo do ato, subordinando-se às mesmas regras de lavratura aplicáveis ao livro físico. Seção 7ª. Dos emolumentos. Art. 214. Enquanto não for editada lei específica relativa aos emolumentos, aplicar-se-á às conciliações e às mediações extrajudiciais a tabela regulamentada pela Corregedoria Geral de Justiça. Art. 215. É vedado aos serviços notariais e de registro receber das partes qualquer vantagem referente à sessão de conciliação ou de mediação, exceto os valores relativos aos emolumentos e despesas de notificação. Parágrafo único. Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da sessão de conciliação ou de mediação, 75% do valor recebido a título emolumento será restituído ao requerente mediante recibo, com arquivamento do contrarrecibo, assinado pelo requerente, em classificador próprio. Art. 216. Todos os termos de conciliação e de mediação contarão com selo digital e com a cota dos emolumentos mediante indicação das parcelas componentes e de seu valor total.